O ministro Cássio Nunes derrubou uma liminar do STF que caçava 2 deputados bolsonaristas. Nesse vídeo eu vou falar sobre os ataques à democracia, então vem comigo. Bom, não tem como passar essa sexta-feira sem falar sobre mais esse ataque à democracia, né, que agora partiu do ministro do STF, o Cássio Nunes, que derrubou essa liminar caçando os 2 deputados bolsonaristas, né, numa clara demonstração de apreço ao presidente Jair Bolsonaro, né, uma atitude muito pessoal. Eu vou voltar um pouco aqui, porque tem uma frase do jornalista Ivan Lessa que me pegou muito hoje quando eu li essas notícias, em que ele fala que a cada 15 anos a gente esquece tudo o que aconteceu. É muito triste que, em pleno ano de 2022, a gente ainda esteja falando de ataques à democracia, quando nesse momento a gente deveria estar discutindo o amadurecimento da nossa democracia, que é muito jovem, né? Ela existe desde 1988 com a nova Constituição. Me surpreende muito que algumas pessoas vejam isso como normal, porque a ditadura militar no Brasil ela foi há pouco tempo, e no período de ditadura a gente tinha perseguição política, não havia liberdade de expressão, então as pessoas jamais poderiam entrar, por exemplo, aqui num vídeo meu e discordar de mim. E nem haveria esse vídeo, né, para início de conversa, assim, não haveria nem o bom debate, nem muito menos o mau debate, né. Só que quando a gente fala de ataque à democracia, eu acho curioso porque a gente sempre fala do Bolsonaro. Ok, ele tem um grande demérito nisso tudo, porque foi a partir do governo dele que a gente começou a falar de novo em ataque às instituições, ataque à ciência. O governo Jair Bolsonaro institucionalizou a desconfiança das instituições. Mas os governos anteriores também flertaram um pouco com isso, né? Eu vou lembrar aqui do governo Lula, quando o Lula expulsou o jornalista do New York Times do Brasil e defendeu a expulsão do jornalista do New York Times. Sempre que pode, o ex-presidente Lula defende a regulamentação da mídia, que é um projeto completamente atrasado, que não sabe nem como tratar a internet e tem ali nos seus limiares uma linha muito tênue entre beneficiar os amigos e realmente se preocupar com alguma questão midiática. Esse mesmo ex-presidente Lula, que sempre que pode defende o extermínio, como ele falou, eu vou extirpar o DEM da política brasileira, ele defende sempre que pode esse fim de alguns partidos políticos, principalmente do PSDB agora, que foi um dos responsáveis pela consolidação da nossa democracia. Então isso é muito preocupante, porque num sistema de freios e contrapesos, cada poder é independente para exercer a sua autoridade, mas ele também vigia o outro poder. Então quando tu defende o extermínio de um partido, ainda mais um partido como o PSDB, isso é um grito contra a democracia, né? E o Cássio Nunes, ministro agora, vem se juntar a esses arroubos antidemocráticos. Qual é o meu ponto nisso tudo? Assim, da mesma forma que eu vejo essas reações antidemocráticas, a gente vê nas pessoas também a defesa da democracia. Por que eu digo isso? Porque no mesmo momento que a notícia foi divulgada pela imprensa, que é sempre tão atacada, as pessoas começaram a reagir ao Cássio Nunes. E é por isso que eu acho que eu sempre defendo, mesmo indo contra alguns amigos cientistas políticos, que não tem a possibilidade de um golpe, porque o nosso sistema de freios e contrapesos, ele funciona muito bem. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro fala que as eleições não são confiáveis, o Congresso vai lá e reage, dizendo que não, nós vamos manter sim as urnas eletrônicas e o processo eleitoral vai sair da forma como tem que sair, como sempre aconteceu aqui no Brasil. Da mesma forma, o TSE reage na mesma medida. Quando o ex-presidente Lula vem e defende que um partido como o PSDB tem que acabar ou acabou, vem a imprensa e reage a isso. Quando o presidente fala que o ministro do STF tem que calar a boca, enfiar a toga e ficar no canto, esse mesmo STF reage à altura. E quando o STF extrapola, a população reage também. Então, é por causa dessas reações, na mesma medida, que eu acredito que não existe a possibilidade de um golpe. Eu acho que quando o mesmo objetivo está na cabeça de todas as pessoas, isso é um sinal que a gente está indo bem. Eu posso não concordar com o que tu diz, mas eu sempre vou defender o teu direito de dizer, né? Acho que essa é a grande base da nossa democracia, por isso que ainda funciona.